Vamos fechar os nossos olhos para orar. Pai Celestial, te agradecemos bastante pelo estudo bíblico. Obrigado porque ainda estás vivo. Te agradecemos, Senhor, pelo Jesus Cristo, o qual nos tens dado como Salvador, Mestre, Senhor, Curador, Libertador, Ganhador. É tudo o que queremos. Oramos, Senhor, para que ao virmos ao estudo bíblico esta noite, realmente aprendamos a tua palavra. E tudo o que tens para nós na tua palavra seja um benefício para cada um em nome de Jesus. Alcança o nosso entendimento, abra os nossos olhos do entendimento, nos ajuda a retermos tudo maravilhoso e gracioso na tua palavra em nome de Jesus. Seja tudo o que precisamos esta noite. Oramos, Senhor, que a nossa fé receba toda a tua palavra e que tenhamos tudo o que tens providenciado para cada um de nós em nome de Jesus. Toca o nosso coração, toca a nossa natureza, toca o nosso hábito, toca o nosso caráter, toca a nossa atitude, toca tudo dentro de nós, para que, Senhor, hoje estejamos mais próximos e perto de Ti, em nome de Jesus. Eleva-nos no Espírito e nas coisas espirituais, em nome de Jesus. Senhor, tudo que nos tem impedido no passado para termos o progresso, oramos para que possas cortar tudo da nossa vida esta noite em nome de Jesus. Seja honrado, exaltado e glorificado em cada um da nossa vida esta noite. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diz: bem-vindos ao estudo bíblico desta noite. E o estudo bíblico estamos a olhar para Marcos capítulo 3. Estou lendo a voz a partir do verso 1 até ao verso 6. Marcos capítulo 3, estamos a olhar a partir do verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada. E estavam observando se curaria no sábado, para terem de que o acusasse. E disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E estavam olhando, queremos saber o que vai fazer, e calaram-se. Não responderam daquela pergunta simples estendida pelo Jesus, se era bom, ou era mau, ou era digno, ou era bom, ou era justo fazer bem no sábado, ou fazer mal. Todos devem saber que a responder para matar ou para salvar a vida. Calaram-se no verso 5 e, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Alguém diga amém. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Esta noite, estamos a olhar estes 6 versos das Escrituras. Precisam de entender que aprendemos na semana passada, olhando aos próximos versos do capítulo 2, os últimos versos no verso 20, no verso 28, o Filho do Homem é o Senhor. Temos que entender que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos anjos e homens, é Senhor dos céus e a terra, Senhor sobre todo o universo. Ele é o Senhor da glória. Jesus é o Senhor. Não entenderam isso? Era o problema deles, porque olharam para Jesus Cristo como
um dos judeus, ou como um dos hebreus, não viram a ele tão alto do que eles. Olhemos para Filipenses capítulo 2, estou lendo aqui o verso 9. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, está acima dos sandrinos, está acima dos saduceus, está acima dos saduceus e fariseus, está acima do povo dos religiosos daquele tempo, está acima dos religiosos desses dias. O Pai Celestial o deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E tudo em todo o universo, tudo no nosso mundo, tudo no passado, tudo no presente, tudo no futuro, tudo em cima, embaixo, tudo rebaixado, o Pai o deu um nome. Acima de tudo, olhemos para o verso 11, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Alguém diga amém. É o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor da glória. E é o Senhor que abençoa a cada um, porque nele, que confia nele pela fé. 1 Coríntios 2, 7 e 8. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Por os príncipes deste mundo, os líderes religiosos deste mundo e os heróis religiosos deste mundo, porque se não conheceram, nunca crucificariam. Me digam ao Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Não só que é o Senhor dos sábados, é o Senhor dos céus e da terra. O único problema dos fariseus era que não reconheciam a Jesus Cristo quem ele era. Muitas pessoas hoje que não reconhecem quem Jesus é, Cristo, o Salvador, o Mestre, o Senhor, queriam que estivesse debaixo das suas tradições, queriam que Jesus estivesse debaixo dos líderes, queriam que Jesus estivesse debaixo das suas autoridades, queriam que Jesus estivesse debaixo das suas interpretações da lei. E porque não fez isso e não pôde fazer isso, é daí onde tiveram problemas, mas damos graças a Deus que nós sabemos de que Jesus Cristo é o Senhor. Eu disse: Jesus é o Senhor. E esta noite, olhando para as passagens que estamos a aprender, olhamos para o tópico que diz o poder de Cristo para curar, apesar na presença dos críticos. O poder de Cristo para curar, apesar da presença dos críticos. Três coisas estamos a olhar. As suas acusações e a seguir a acusação e a destruição dos hipócritas cegados pela hipocrisia. Voltamos para Marcos capítulo 3, 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada. Ele já estava lá antes, era um outro sábado, e Jesus de novo entrou e fez o que ele fez e lhes ensinou a palavra de Deus, e o observavam se curaria aquele homem no dia de sábado, para que tivesse com que o acusar. No verso 3 diz:
E disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta-te. E olhando para Jesus Cristo, entendas que Jesus Cristo era cometido a uma coisa só: fazendo a vontade do Pai. Se agradar aos fariseus está bem, se desagradar aos fariseus estava bem, mas numa coisa só estava cometida: fazendo a obra do Pai. Ele sabia o que o Pai lhe tinha mandado vir fazer, ele conhecia a comissão que Deus nos céus lhe tinha dado. Ele tinha sido dado a palavra para ensinar. Assim que ele entrou no dia de sábado na sua sinagoga, ensinou-os de novo. Olhemos para Lucas, capítulo 6, estou lendo versos 6 e 7. O que Jesus fez e o que Jesus espera que façamos no dia do Senhor. Sempre que viermos juntos, quer que viermos juntos assim para aprender a palavra, para examinar a palavra, para entendermos a palavra, o que Ele quer que façamos é o que encomendou nas nossas mãos. Eu oro que sejamos fiéis como Ele foi fiel em nome de Jesus. Olha para Lucas capítulo 6, verso 6. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirada. Olha, está reportando a mesma coisa o Lucas. Está em Marcos, Mateus e Lucas. Era um dia de sábado. O homem estava lá, tendo uma mão mirada. E não prestou atenção à mão mirada. Ele ensinou a palavra. Assim como o Pai me falou, assim falo, no verso 7. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para alcançarem de que o acusar. Observaram para que achavam a acusação em Lucas capítulo 4, a partir do verso 15. Lucas 4, verso 15. Nos diz no verso 15: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ensinou-os. O que estava a ensinar? O arrependimento. O que ele ensinava? A entrada no reino de Deus. O que ele ensinava? A não ser que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ensinou em suas sinagogas, sendo louvado por todos. E chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler as Escrituras a eles. Olha o verso 31, no mesmo capítulo 4. Diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Nos dias de sábado, nunca perdeu isso. O propósito da sua vinda, o propósito por que o Pai o enviou e o que o Pai queria que ele fizesse, ensinou no dia de sábado. E maravilharam-se da sua doutrina e da palavra com o seu poder. Assim que ensinam-nos pelo Espírito hoje, eu oro. A sua palavra venha com poder sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Lucas 19, 47. Lucas 19, 47. E todos os dias ensinava no templo. Era a coisa mais importante, o ensino da palavra de Deus. Ensinava no templo deles, a prioridade do seu ministério. Ensinava todos os dias no templo. Mas os escribas e os príncipes do povo procuravam matá-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o professor que vem do céu, fazendo a sua comissão, apesar de grande oposição, os fariseus pensavam que, como eles sempre faziam, como é que podiam dele apanhar alguma falha? Como é que podiam o acusar? Mas não
não pararam ao Senhor, não ditaram ao Senhor, não impediram ao Senhor. Ele estava olhando o objetivo da sua vinda em todo momento, corajosamente, consistentemente, tornou-se um modelo e, de uma forma incomprometível, ele continua o seu ministério e ele é o nosso padrão hoje. Oro para que tu possa tomar a ele como um padrão da tua vida em nome de Jesus. Voltemos agora para Marcos, capítulo 3, olhando o verso 4. Marcos 3, verso 4. Lembrai-vos que olhamos da acusação e a destruição dos hipócritas cegados pelo ódio. O ódio que Jesus cegou, não viram que era bom fazer o bem, quer no dia de sábado, ou no dia do Senhor, ou em qualquer outro dia, que o propósito da nossa vida é fazer o bem. Então, no verso 4, irás lhes colocar na testa, irás lhes trazer a razão, irás lhes julgar fora da sua tradição religiosa. Verso 4. E perguntou-lhes: é lícito, é reto, é justo, é boa coisa num dia como este fazer o bem ou mal no dia de sábado? Será que é bom salvar a vida ou matar? Mas eles calaram-se. Venha a Lucas 14. Em Lucas 14, estamos lendo verso 1. Deviam ter respondido à pergunta que Jesus lançou para ele. Lucas capítulo 14, 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando no dia do sábado, quer em casa ou no templo, onde quer que fosse, no dia de sábado, estavam observando o que vai fazer. E eis que estava ali diante dele um certo homem de trópico. Olha para isso agora. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Sempre lhes confrontava com essa pergunta, com esse tipo de pergunta. Será que é bom? Será que é justo? Será que é permissível? Será que é lícito curar no dia de sábado? E eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. E tomou-o, o curou e despediu. É o que vai fazer para ti. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a enfermidade, tudo que seja um agente do Satanás que está amarrando a tua vida, ele o tomou, o curou e o despediu. Não estou a ouvir o vosso amém. Olha o verso 5. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo no dia de sábado? E nada lhe podiam responder, e nada lhe podiam replicar sobre isto. Diz: aquele animal que pertence a vós e cair no poço no dia de sábado, o que vão fazer? Será que vão deixar ali? Será que vão deixar? A resposta é que vão tirar o jumento ou o boi, porque pertence a ele. Tudo que pertence, todas as almas pertencem a ele. Se eles fazem isso para os seus animais, ele faz isto para aquele que foi criado, que está debaixo do poder do maligno. Estamos a olhar para Lucas 11. Estamos a ver o verso 23. Lucas 11, verso 23. Digo 53. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Capítulo 13 de Lucas, verso 13. Lucas 13, versículo 13. E pôs as mãos sobre ela
e logo se, imediatamente logo, alguém me ajuda a gritar logo. O seu poder ainda não mudou. Assim que era ontem, assim hoje, e será sempre, até que o vejamos face a face. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Diz, e logo se endireitou e glorificava a Deus, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignando, porque Jesus, com ira, com zanga, porque Jesus Cristo curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neles, pois, nos 6 dias, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Verso 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprendes da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber. No verso 16, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa no dia de sábado. E dizendo ele isto, todos os seus adversários, religiosos adversários, todos os seus adversários cometidos à tradição, não para ajudar as pessoas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Voltemos para esta pergunta em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 4. Marcos 3, a partir do verso 4. Diz no verso 4, perguntou-lhes: é lícito fazer bem no sábado ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. Nós também temos que confrontar a eles desta maneira. No dia do reavivamento, na reunião de obreiros, qualquer dia que achamos precioso, qualquer dia que pensamos que não é coisa usual fazer isto ou aquilo, será que é lícito? Será que é bom? Será que é ilícito? Será que está bom curar no dia de sábado ou no dia do Senhor, ou matar, ou destruir? Por que perguntava no dia do sábado? Eram dados para matar. Perguntou, será que é bom no dia de sábado? Eram cegos. Consultavam um com o outro. Como o mataria? Como é que poderiam fazer mal? Então, no dia do sábado, é o dia em que tu separa. Ainda no mesmo dia como este, você está planificado para me matar, está planificado para me destruir. É lícito. Eu estou planificado fazer bem, eu estou planificado salvar vida, eu estou planificado para curar, mas vós planificais fazer mal. Eu farei bem. No dia do Senhor, eu farei bem. Todos os dias, eu farei bem. É o que o Senhor espera de ti, espera de mim. Olhamos para Mateus 5, 44. Mateus 5, estamos lendo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizei, fazei bem, sublinha isso, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por quê? Verso 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Fazer bem todo momento, todos os dias, em qualquer oportunidade, faça o bem para os amigos, para os próximos, para inimigos, para colegas de serviço. Faça o bem em qualquer dia, em todos os dias. É lícito, é bom fazer o bem. Em Lucas, capítulo 6, 35. Lucas 6,
35. No verso 35, Jesus: amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. Amai os vossos inimigos e fazei bem. Você não lhes conta como inimigos, mas eles se contam como teus inimigos. Diz: faça o bem para eles. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nascemos de novo, para que continuemos em boas obras, nas quais Cristo podia fazer. E Cristo morreu por cada um, faça o bem. E também, emprestai sem nada esperares, e será, emprestai e nada esperais. As pessoas que não pensam que vão te pagar, as pessoas que tu pensas que vão fazer bem para ti, ainda que eles não podem te ajudar, ainda que não podem fazer bem para ti, não vão fazer nenhuma outra coisa, e dizem: e a vossa recompensa, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Faremos o bem. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Assim que temos tempo, seja na segunda, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira, sábado, ou no dia do Senhor, no domingo. Assim que temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas principalmente aos domésticos da fé. Nos diz em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 17. Tiago, capítulo 4, verso 17. Temos que fazer o bem. E se não fizermos, não pudermos, não fazemos bem. Tiago 4, 17 de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, me digam então. Eu direi de novo. Então vão ler essa parte. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, complete então. A ele comete pecado. Voltemos para a pergunta do Senhor Jesus Cristo em Marcos, capítulo 3. Estamos a olhar o verso 4. Marcos 3, estou lendo o verso 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Você está a planificar mal, mas na presença do Senhor, você está trazendo males. É bom na presença do Senhor, e vocês estão a imaginar males no vosso coração no dia de sábado. Será que sou culpado em fazer bem, ou vós sois culpados em fazer mal? É lícito fazer bem no sábado ou fazer mal, salvar a vida ou matar? É ilícito, é pecaminoso para fazer mal. É ilícito, é pecaminoso em qualquer dia, em qualquer momento, fazer o mal. Em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 9. Romanos 2, estou lendo o verso 9. Em Romanos 2, 9, diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, seja no dia de sábado, ou no dia simples, ou no dia do Senhor, seja no templo, no santuário, ou fora do santuário, fora do templo, quer no meio do povo de Deus, ou no meio dos gentios, fora lá, diz, naquele verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, principalmente do judeu, digo primeiramente do judeu e também do grego. Em 2 Coríntios 13, 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 7 e 8 dizia: ora, eu rogo a Deus que não façais mal, vós não fareis mal.
de uma forma descuidadosa ou deliberadamente, não fareis algum mal. Você se esqueça a ti mesmo e esquecer os comandamentos de Deus, tu não farás mal algum. E se nasceste de novo, a figura em ti ser filho de Deus não te deixará fazer mal. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade. Se andas contrariamente à verdade, estás a fazer mal. Se planifica contra a verdade, é mal. Se você faz conspiração contra a verdade, estás a fazer mal. Se tu queres transtornar a verdade, estás a fazer mal. Diz, porque não podemos fazer mal contra a verdade, mas para a verdade. 1 de Pedro 3, estou lendo 12. 1 de Pedro, capítulo 3, estou lendo o verso 12. Diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, à oração do justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Não é bom fazer mal. Não mostra que nascemos de novo quando fazemos males. Não mostra que entendemos a presença do Senhor e o Senhor está a vigiar a nossa vida se fazermos o mal. E diz, sua face é contra as pessoas que fazem o mal. 3 de João, só um único capítulo, verso 11. 3 de João, verso 11. Amado, não sigas o mal, não copie as pessoas que fazem males. Alguém está mal na sua vida espiritual, alguma coisa está mal no seu relacionamento com Deus, alguma coisa é má no seu entendimento da chamada cristã, e diz, se vós entendeis a chamada cristã, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. O dia final, o dia do juízo vem, e os que fazem males irão para a esquerda, e os que fizeram bem, porque nasceram de novo, e porque têm a graça de Deus em suas vidas, os que fazem bem irão para a direita. João 5, João capítulo 5, 28. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da vida. Estão a ver isso? Os que nasceram de novo, os que tiveram a graça de Deus em suas vidas, e os que as suas vidas, o seu caráter e as atitudes mudaram, tinham sido transformados, e por causa desse novo nascimento, e por causa daquela vida justa que vem do novo nascimento, fizeram bem e sairão para a ressurreição da vida. A última parte do verso 29, e aos que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Eu oro para que essa não seja a tua sorte. Isso não seja a tua sorte. A acusação e a destruição dos hipócritas cegados pelo ódio. Voltemos para Marcos 3. Estou lendo agora a primeira parte do 5, Marcos 3, a primeira parte do verso 5. Diz, a primeira parte do verso 5, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Para aí por algum momento, há muitas pessoas que mal entendem este verso das Escrituras e dizem: temos que andar nos passos de Cristo, isso é reto,
temos que fazer tudo o que Cristo fez. Sim, está certo. Aqui, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, estava indignado com ele e olhou para eles e pela dureza do seu coração, ele condoeu-se bastante. Não entende que tu não podes exatamente como Jesus. Ele é Cristo, tu não és. Ele é o Senhor, tu não és. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, tu não és. Ele é o Criador, por ele todas as coisas foram feitas, tudo o que existe, tudo foi feito por ele. Ele é Criador, tu não és. No juízo final, o Pai cometeu todo o juízo nas suas mãos. Cristo é o Rei da nossa vida. Ele é o Salvador, Cristo é o Senhor, Cristo é o juízo final. Ele olhou para eles com indignação, uma indignação divina. Ele é a ira do Criador, é a ira do Senhor, é a ira do Emmanuel, é aquele que está acima de todos. Ele não é humano, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no juízo final olhou no meio deles com ira e condoeu-se da dureza dos seus corações. Aqui, vês, há muitas coisas de que Jesus Cristo fez que tu não pode dizer, eu sou como Jesus, farei isto, como Deus andou nas águas. Tu podes, como o Criador, ele amaldiçoa a figueira, tu não podes, como o Senhor, ele aceitou a lavagem dos anjos e os anjos, tu não podes. Como o leão da tribo de Judá, ele redimiu a Israel, tu não podes. Como a pedra que esmiuça, que veio da montanha, que irá quebrar os rebeldes, nações rebeldes e nações, tu não podes, que tem a autoridade final, vai condenar e destruir todas as nações não arrependidas, tu não podes. Aqui há uma área que tu não podes seguir e não podes dizer, olhando para eles, e indignou-se. Daí eu também posso me indignar, tu não podes. Olhemos para as coisas. A dureza do seu coração. A dureza do seu coração. Olhamos para Zacarias 7. Zacarias 7, estou lendo 12. Zacarias 7, verso 12. No verso 12 diz, olha o que a palavra do Senhor diz, sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Tiveram um endurecimento do coração, e seus corações eram como o diamante. Por isso, na ira de Deus, a indignação de Deus veio sobre eles. Verso 13, e aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Não o profeta não pode dizer que eu não te ouvirei, o príncipe não pode dizer não ouvirei, o pastor não pode dizer que eu não te ouvirei, porque tu tens um endurecimento do coração. Isso é a mão de Deus Todo-Poderoso, somente que eles tiveram o endurecimento, olhou para eles, ele é o Salvador, poder lhes salvar, ele é quem que traz o perdão para eles, mas porque não receberam a salvação, e aquele perdão
queria lhes abrir as portas dos céus para que pudessem entrar, mas porque não puderam com a dureza dos corações, lhe fez agir como Pai Celestial, o Deus, como devia agir. Venham a João 12, estou lendo o verso 40. João 12, verso 40. Lhe cegou os olhos e endureceu o coração, para que não pudessem ver com os seus olhos, nem entendessem com os seus corações, e se convertessem, e eu os cure. É porque rejeitaram a sua graça, rejeitaram a sua virtude curadora, rejeitaram a conversão que podiam ter, e rejeitaram o privilégio de chegar ao céu. Ele irou-se como Deus, ele irou-se com eles, como Deus se ira com o ímpio todos os dias, como Deus podia se irar. Hebreus 3, Deus, o Criador, tem o direito de se zangar com os que se endurecem e contra os que são de coração diamante. Eu não tenho esse direito, tu não tens esse direito. Ele é Criador, eu não sou. Ele é o juiz, o final, nós não. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Nos diz, verso 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O apóstolo Paulo ele não se zangou com ele, apenas se lhes exortou. Não disse, vocês são endurecidos, eu sou zangado com vós. O apóstolo não pode fazer isso. O pregador não pode dizer, vocês estão endurecidos, eu estou zangado. Não, o pregador não pode fazer. Diz, não haja entre vós que se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Então, vimos que não entraram por causa da descrença. Viemos a Marcos, capítulo 3, Marcos 3, 5. Marcos 3, 5 diz: e olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se. Ele condoeu-se. É a dor do Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. É a zanga do Deus ele mesmo. Não é a área em que tu pode dizer, eu estou a copiar a ele. Ele condoeu-se. Quando se condoeu, zangou-se com eles. Tu não podes copiar isso. Isso é prerrogativa do Deus Todo-Poderoso somente. Viemos a Gênesis, capítulo 5, capítulo 6, verso 5. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse é Deus. Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso. Há coisas que as Escrituras podem fazer, há coisas que as pessoas confessam, que conhecem Deus, podem fazer. E pesou-se. E Deus, quando viu, ele expressou aquele pesar com julgamento. Você não pode, porque não és o Criador, porque não és justo. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a terra, a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É como? É daí que o dilúvio veio sobre toda a terra. Tu não podes trazer dilúvio sobre a terra, somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode se conduzir dessa maneira, porque eram as suas criaturas e não fizeram o que era esperado. Imaginaram males, fizeram males, tudo em tudo, e Deus conduziu-se com eles. Olhamos para Salmos 95, Salmos 95, estou lendo aqui o verso 8. Salmos 95, 8. Não endureceis vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Pois isso jurei na minha ira, na minha indignação, na minha zanga, que não entrarão no meu repouso. Tu não podes se irar, dizer que o fulano de tal não vai ao céu, o fulano de tal não vai ao céu. Somente Deus é que pode fazer isso. Só Deus é que pode fechar a porta contra qualquer um ou abrir a porta para qualquer um. Voltemos agora para Marcos, capítulo 3. Estamos no verso 5. E olhando à volta com ira, e olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Eles tinham endurecido os seus corações, estavam debaixo da ira de Deus. Olhamos a ira. Entendam de novo aqui a ira. É a ira do Filho unigênito de Deus. Ele é o único que tem direito de manifestar esse tipo de ira. Voltemos para Salmos 2. Salmos 2. Verão que a profecia diz acerca do Senhor, não acerca de ti, acerca de Jesus Cristo. Diz em Salmos 2, verso 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está a falar do Filho, Jesus Cristo. Peça de mim, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Não está a falar de ti, está a falar de Cristo. Tu os esmiuçarás, os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Verso 12. Beijai o Filho. Esse é Jesus. Diz: beijai o Filho. Encurvai-vos ao Filho. Humilhai-vos perante o Filho. Crede no Filho. Abracem o Filho. Beijai o Filho, para que, se não irem
para que, se não ir, credes nele, tomai a ele como Salvador, tomai a ele como Senhor, para que, se não ir e pereçais no caminho. Já estava profetizado de que quando diz haver descrentes ou pecadores que se endurecem, que não beijaram o Filho, que não acreditaram no Filho, fará que a sua ira se levante contra eles e contra eles para se levantar, diz, para que pereceis no caminho. Em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Tu confiarás ao Senhor, tu crerás no Senhor, não deixará que sua ira possa, como juiz, venha sobre a tua vida. Se tu o rejeitares como Salvador, daí irás encará-lo como o juízo. Salmos 110, em Salmos 110, olha o verso 1. O Senhor é o Pai Celestial, disse ao meu Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Veja, a escrita Senhor aí, com S capital, é o Pai, é com L capital, Lord. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Verso 5. O Senhor aqui, daquilo que eu vos expliquei do verso 1, quem é este Senhor no verso 5? Pergunto, quem é este Senhor no verso 5? Eu quero ouvir isso, a classe. Quem é este Senhor no verso 5? É o Senhor Jesus. O Senhor, à tua direita, ferirás os reis no dia da sua ira. No dia da sua ira, no dia da sua indignação. Não é somente tudo que viu, isso aconteceu e Jesus se zangou com eles, foi profetizado e cumprirão as escrituras que quando vê os pecadores que se endurecem nos seus pecados, ele deve se irar dos seus pecados, deve se irar contra o endurecimento dos seus corações. É na presença e cumpriu isso. Foi profetizado e cumpriu isso. Salmos 21. Em Salmos 21, 8. Salmos 21, verso 8. No verso 8 diz, é o que ele diz, a tua mão abraçará todos os teus inimigos e a tua mão direta alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor o Messias, ele virá, não vai sorrir com os seus pecados, não vai sorrir nos seus males, não vai sorrir no seu endurecimento do coração. Prontamente foi profetizado que quando ele vier, será o tempo da sua ira. O Senhor os engolirá na sua ira e no fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência de entre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Assim entendemos que a zanga do Senhor Jesus Cristo aqui era a zanga do Deus Criador, é a zanga do Deus, o Filho unigênito, e a zanga do juízo final. A ira que tu vês aqui é a ira do último juízo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra. Voltemos agora para o ponto número 3. No ponto número 3, estamos a olhar 5 e 6. A segunda parte do verso 5. Olha a segunda parte do verso 5 agora. Diz:
e disse ao homem: estende a tua mão. Depois de olhar para eles e viu o seu endurecimento do coração, e condoeu-se por causa disso, e lhes mostrou a ira de Deus e a ira do juízo, a ira do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora disse para o homem: estende a tua mão. E estendeu-a, e a sua mão foi restituída, sã como a outra. Tens notado que a ação do Criador, ele não orou, ele não fechou os olhos, ele não orou em nome de qualquer outra pessoa, pela sua autoridade. Tu tens a confiança no Criador. Disse ao homem: estende. E a Bíblia diz: estendeu a sua mão, deu ao poder aos apóstolos. Os apóstolos, quando oraram, tinham que dizer: prata e ouro não temos, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sim, deu o poder aos crentes, e os crentes não podem curar os doentes. Mas como é que curam os doentes? Diz que esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios em meu nome, colocarão mãos sobre os enfermos e os curarão. E no caso dele, não referiu a nenhuma autoridade altíssima. Ele era a autoridade por si, era o poder. Ele era quem tinha autoridade para dizer: estenda a tua mão. E sem nenhuma oração, nem por pouco, sua mão foi restituída e ficou sã como outra. Verso 6. E os fariseus, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Será que eles estavam zangados? Sim, estavam zangados. Olha para João 7. João 7. Estou lendo 23. João 7, 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignando-vos contra mim, fariseus, saduceus, escribas, sandrins, líderes, príncipes do povo, líderes religiosos, estáis irados contra mim, porque no sábado correi de todo um homem. Sim, era um dia de sábado, mas tinha poder e autoridade. É para o Senhor de todo o universo, o Senhor da glória, e você está se a zangar porque eu exercitei meu poder como o Criador. Queremos olhar para a ira dos homens e a destruição pessoal. A ira do homem, e ele cria a ira, tem direito. Com pecado ele julga com ira, mas o homem, eu e tu, homens, como os fariseus, homens, como este povo queriam destruir a ele, será que tinham direito à ira do homem e à mão da destruição pessoal? Olhando as Escrituras, descobrimos que os homens e mulheres têm se zangado injustamente, não é justo, têm se zangado desde o princípio, e quando eles se zangam, não pensam que não estão trazendo problemas perante o juízo. Você se zanga, você está a destruir a si mesmo. A zanga do homem, ou a ira do homem, é uma destruição pessoal. Gênesis, capítulo 49, 5. Gênesis 49, verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação, a minha glória não se ajunte. Eles destruíram a vida do homem. Eles tinham a vontade pessoal. Diz: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era cruel. Eu os destruirei em Jacó, e os espalharei em Israel.
não tiveram a última bênção que esperavam, não tiveram a última bênção de Deus quando Jacó estava quase à morte, porque sua ira e a sua crueldade e o seu terror, a ira, trouxe a destruição às pessoas que têm a ira. Números 22. Lemos do 22, o perigo de zanga, porque traz juízo, traz destruição à vida. Números 22, 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. A ira de Deus mostra, porque ele é juiz, ele sabe como se zangar, ele não tem respeito de pessoas. Tinha dito a Balaão, não pode ir. E Balaão foi para perguntar de novo ao Senhor, posso ir? Deus disse, ok, tu queres ir, você está querendo ir, vá. E quando deixou, a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Tu conheces a história. Vamos ao verso 27. No verso 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Ira leva sempre a uma ação errada. O jumento tentava proteger a vida de Balaão, e sua ira se levantou contra o jumento e esmagou o jumento com bordão. Ele tinha ele como amigo, como servo, e não queria que ele entrasse no perigo, mas ele não sabia. O homem é ignorante. Quando tu veja as ações de pessoas, não conhece os seus direitos, não conhece os pensamentos, não conhece as razões atrás daquela ação, mas não estão dizendo a vontade do Senhor. Este jumento não estava a contradizer a lei do Senhor, estava protegendo o homem, mas o homem, por não entender, espancou. No tempo de um relacionamento, quando alguma coisa acontece, não sabendo que ele está te protegendo, está te preservando, está te servindo, faz alguma coisa com boa intenção, mas espancou na ira. Aquela ira é a ira de Balaão, é condenada pelo Senhor. No verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim. Essa é a má interpretação, é por isso que você se zangou. Você mal interpreta, olha para outras pessoas, a oração, a linguagem de outras pessoas, a postura de outras pessoas, é mau entendimento das ações de pessoas que faz homem se zangar. Quando você mal entende, olha o que ele fez. O Balaão tinha boa intenção, a jumenta tinha boa intenção de proteger o homem, mas o homem disse, olha, você zombaste de mim, porque zombaste de mim, oxalá tiver eu uma espada na minha mão, porque agora te mataria. Tu sabe por que fazia isso? A jumenta tinha visto a espada na mão do anjo, mas Balaão não viu a espada. E por quê? Por causa disso, queria se desviar da espada, mas Balaão não sabia. Quantas vezes você se zanga com pessoas, porque você não tem vindo que o juízo vem sobre ti, a punição vem sobre a tua vida, e alguém procura proteger e te afastar daquelas dificuldades, você se zanga com a pessoa e disse a Balaão. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgas desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu fazer alguma coisa assim contigo? E ele respondeu não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que
inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Até que o Senhor te abre os olhos para veres por que as pessoas fazem o que fazem, e tu percebes, estando mal de interpretar o que é a sua ação, a ira vai te matar. 2 Samuel 3, aqui o verso 6. 2 Samuel 3, versículo 6. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul, e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aias, e disse Ismael. Então se irou, no verso 8, então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu, cabeça de cão, que... Agora, este homem disse: o que é isto? Que você foste à casa de concubina do meu pai. Olha para este, no verso 8. Então se irou muito Abner, irou-se bastante, zangou-se pelas palavras de Esbocete, e disse: sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e a seus irmãos, e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. O homem se zangou. O que é que vai fazer agora? Quando você se zanga, você vai se destruir. Você destrói a si mesmo. O homem zangou-se, estava servindo a este homem, e este homem agora disse: por que vais às concubinas do meu pai? Não tens direito para fazer isso. E disse: então tens boca para falar comigo assim? Na sua ira disse: assim faça Deus a Abner. Agora estava-se a destruir. E outro, tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beersheba. E na sua vida disse: ok, para aí, e vou a Davi. Todas as armadilhas de Israel vou apagar de Davi. Escutem, isto era coisa boa para fazer, era a vontade de Deus, mas fazia isso na vontade fazer essa vontade de Deus na zanga. Por que não fez isso antes da acusação? Que você já tens entrado na casa das concubinas do meu pai, você está a me acusar, tu verás. Irei transferir todo o reino às mãos de Davi. Disse: ok, foi a Davi. E quando chegou a Davi, disse: o Davi, tu tens as minhas palavras, vou transferir todas as tribos para ti, fazendo bem, fazendo mal, fazendo bem, fazendo na ira. Verso 27. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Assael, seu irmão. Mas isso aconteceu por causa da ira, algumas vezes, ainda sabendo o que você faz, mas não fazes, porque você está do outro lado, mas agora alguma coisa aconteceu, você se zanga. Diz: na tua zanga, diz: agora vou fazer isso. Esta é a coisa certa, esta é a palavra de Deus. Mas fazendo isso no meio da ira, o homem fez isso e perdeu sua vida. Tu não vais perder a tua vida na ira.
Sabe, há pessoas que zangam ou saltam na ira. As pessoas correm na ira. Há pessoas, talvez você prega na ira. Há pessoas que pregam e trazem a palavra certa, mas na ira. Ira vai te destruir. Tudo qual que seja o resultado daquela ação, a zanga atrás da ação vai te destruir. Olha o verso 31, verso 33. No verso 33 diz: e o rei pranteou Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? Morreu Abner como morre o vilão? Onde o que matou aquela pessoa é a ira. Ele fez alguma coisa, mas não fez para a glória de Deus. Faz isso por causa da sua ira, que está de impelir. Morre naquela condição, ele morre como um vilão. Tu não morrerás como um louco. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7. Estou lendo o verso 8. Eclesiastes 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a fazer o quê? Me digam. Já estão lá? Não te apresses no teu espírito a irar-se. Sabe, há pessoas, levamos alguma coisa, ele não sabe por que levamos isto ou para que levamos. Há pessoas que vê alguma coisa feita, não são pacientemente para entender onde nós vamos, de onde é que viemos, por que fazemos o que fazemos. Tornam-se zangados. Seja paciente e seja manso, seja gentil. Ira não será a marca do coração da vida do Filho real de Deus, porque na ira resta, isso não será em ti. Ira não estará no teu coração. Ira não estará nos teus seios. Salmos 106. Salmos 106. Tens notado isto na nossa leitura bíblica esta noite? Salmos 106, 32. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. No invés de ir a Moisés, e Moisés tornou-se zangado, sentiu-se provocado, era o líder, alguma vez na liderança. Tu pensas que tens o direito de se zangar? Talvez tens direito de se zangar. Ira pode trazer a destruição e a quem nele deleitas. Eventualmente, ele foi ao Senhor. Isso é bom, é tão bom. E Deus disse: vai à rocha e fale, e a água sairá dela. Então saiu. Ele estava zangado. O seu espírito tinha sido provocado. Temos que ter cuidados na vida. No ministério, você está ministrando na igreja local, no teu estado, ou na região, ou talvez na sede, mas não é teu direito que as pessoas é a lei de Deus, é o amor de Deus. Se fazem bem, é para Deus. Se fazem mal, é para Deus. Se desprezam a lei de Deus, é para Deus. Deixa isso na mão de Deus. E se você se zangar contra algum, seja o direito de Deus Todo-Poderoso que toma o juízo das pessoas que desobedecem. Não é nosso direito, como líderes, para se irar e tornar-se zangado, diz no verso 33, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Sabe o que falou? O que aconteceu? Não chegou fisicamente na terra da promessa.
Dou graças a Deus porque ele foi ao céu. Eu vou também ao céu, porque ele está lá porque lá na monte da transfiguração, no Jesus Cristo apareceu com Elias. Ele foi ao céu. Os redimidos do Senhor no céu estão cantando o hino do Cordeiro com Moisés, mas não viu o fruto do seu trabalho, dos 40 anos de trabalho. Ele não viu isso aqui na terra. A zanga ou a ira não vai te destruir. A ira não te fará perder o que o Senhor providenciou para ti em nome de Jesus. Estou dando a Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Porém eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, qualquer que se encolerizar contra qualquer um, qualquer que se encolerizar com o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será um abusivo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do, me digam alto. Por que temos que despender a nossa vida? Virmos à igreja todos os dias, ler a Bíblia todo o tempo, vindo ao estudo bíblico em todo o tempo, e trabalhando para o Senhor, correndo para aqui, vindo para trás, despender o nosso dinheiro e sermos julgados por causa dessa ira habitual, que isto aconteceu, aquilo aconteceu, você se zanga. E Jesus disse, o que diz é louco, será réu do fogo do inferno. Sabe por que as pessoas se zangam? Pensa nisso. Até pode não estar a pensar na lei do Senhor. Alguém que vem pelo nome do Senhor em vão, você nunca viu isso? Não tens visto alguém no adultério, na fornicação, no roubo, mas se zanga porque substituíram pessoas. Quando as pessoas não obedecem ao seu próprio Senhor, você se zanga. Onde não há lei, não há pecado. E se não há uma lei extra, se tudo é que estamos a olhar é ensinar a palavra de Deus, essa é a lei de Deus, e se as pessoas obedecerem à lei do Senhor, vão ao céu, depois de terem a graça do Senhor e serem salvas, e se obedecerem ao amor do Senhor, não está na tua mão, está na mão daquele que ofende. Mas as pessoas se zangam por causa das suas concupiscências, porque não somos obedientes. Remova essa tradição, essa lei. Onde não há lei, talvez do teu marido, da tua esposa, dos seus filhos, ou dos teus parentes, que a lei não está na palavra de Deus, e se fazem daquela maneira, de outra maneira, não tocaram os mãos altos, não te esqueça a ti mesmo. Remova essas todas as leis que você está a colocar. Não haja ira, porque não há razão para que se zangar. Porque se você zangar naqueles hábitos, se você continuar naquele estilo de vida de se irar, diz, serás o rei do fogo do inferno. E ora que tu não irás ao inferno. Eu não irei ao inferno. Eu disse, eu não irei ao inferno. Estou tentando proteger alguém para ir ao céu, então me zangar. Ele ir ao céu, e o homem que tentou ajudar e fazer tudo, e não ir ao céu. Então, viver bem, disse tudo isso, todas essas leis, restrições, tudo, ele pessoalmente ira, não ir ao céu. Não, eu não. E sempre você diz, você vem, vem tarde, vai. Então, o machibumbo foi, e você com a tua ira não alcançaste. Eu alcançarei. Alguém aí, eu alcançarei. Esqueça de outras coisas. Esqueça de outras pessoas. Ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, e não deixe que a zanga te destrua. Você não será destruído. Viemos a Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Estou lendo o verso 31. Efésios 4, 31. Toda amargura, ira e cólera
e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. É possível isso? Pergunto se isso é possível. Deus nunca nos pode dar um mandamento que não é possível. Quando você cancelar todas as leis, todo o jugo no meio das pessoas, e quando você não se cuidar, se te obedece ou não, somente você tenha cuidado de que você obedeça à lei do Senhor. E diz, dessa maneira, não haja amargura em ti, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados de entre vós. E antecede uns para com os outros benignos, onde não há lei, não há pecado. Não levanta outra lei, outra omissão, e se não houver outra lei, dizem, a lei de Deus, não tem que se zangar com pessoas, serás benigno, serás com coração terno, ainda que façam mal e ofendam a Deus, você irá orar por eles, orando por eles, para que Deus possa lhes perdoar e lhes dar a salvação, e lhes dar a liberdade do pecado. Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus te perdoou, alguém aí, como Deus, será que Deus te perdoou? Será que Deus te ama? Será que Deus mostrou misericórdia para ti? Como Deus também vos perdoou em Cristo. Assim perdoai-vos uns aos outros. Assim que concluirmos, ira, guia ao endurecimento do coração na tua família. Você se zanga, vai endurecer o coração de seus filhos. Fazem o seu melhor, até a sua esposa, ela fez o seu melhor, não tem que murmurar. Você está a endurecer aquela mulher, ok, isso é o que eu sou, não posso fazer nada melhor. Ira endurece pessoas. Isso é a fonte do endurecimento. E isso também lida ao ódio em casa, na tua casa. Ira. Vai guiar ao ódio. Os filhos dirão, eu não estou a ver o tempo de crescer e viver por si mesmo, estar fora desta mulher. Não irei mais à igreja com eles. Ira traz o ódio em casa. Ira destrói a tua saúde. Ira destrói a tua saúde. Você será fraco fisicamente, terás alta tensão, o teu corpo vai tremer, você vai se destruir, antes do seu tempo vais morrer, e tu não morrerás prematuro. Ira traz a humilhação ao seu mandato. Nabucodonosor, aquele homem zangou-se e teve um sonho, esqueceu o sonho. E os homens sábios vieram para interpretar o sonho. Apresentou o sonho, daremos a interpretação. Todos esqueceram. Dá-nos a interpretação para podermos, dá-nos o sonho para interpretarmos. Esqueci. E nada se pode fazer. Ninguém podia nada. Não te podemos dizer. Você pessoalmente tiveste o sonho e já esqueceste. E o homem se zangou e matou todos aqueles sábios. Até que Daniel veio para lhe resgatar. Ira traz a humilhação ao homem. Esse é o homem que tornou-se animal. Eventualmente, ira traz entraves à santidade. Tu oras, talvez alguns de nós jejuamos, mas sabemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós estamos a tomar cuidado na santidade de vida. Então, ira. Isto aconteceu, aquilo aconteceu, outra coisa aconteceu, é aquilo. Ira vai impedir a santidade e não serás capaz de ver a Deus. Ira te tira do alto caminho para o céu. Ira vai te destruir. Você vai ficar aí. Vai colocar alguma coisa no teu coração. E isso, com aquilo eu zanguei. Levantou a mão, zanguei. Ele gritou amém. Beijou a esposa, zangou. A ira vai quebrar a tua viagem do alto caminho para o céu. A ira vai te levar ao horror no inferno.
o homem está doente por causa da ira, está a morrer, mas a ira está lá. É assim que passar, ele está-se a lembrar, este não pode vir para me visitar no hospital, este não veio para me ajudar, este não veio me ajudar nem por pouco, e está-se a lembrar todos os membros da igreja que podiam ter vindo, ele está morrendo na cama, mas ainda está zangado, e morre naquela zanga, passa para horrores no inferno. Zanga é um pecado sério hoje e tem que ser rejeitado no coração de cada um de nós em nome de Jesus. Vamos nos levantar e falar com o Senhor na oração. A ira do homem traz destruição a si mesmo. Vimos hoje como os fariseus, como agiram. Vimos hoje como os fariseus estavam à procura da acusação, porque eram hipócritas, tinham ódio. Diga ao Senhor que não serás assim, vives a tua vida livre, tua vida no amor, a tua vida na misericórdia, e que a ira dos fariseus não te destrói. Ira dos religiosos não vai destruir a tua vida. A zanga ele é rei, é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não pode dizer que eu estou zangado porque sou como Jesus. Não, tu não podes copiar Jesus. Ele é mais alto do que tu. É o leão da tribo de Judá. E também a ira do homem. A ira do homem traz a destruição no inferno. Diga ao Senhor hoje que o Senhor te livra e te abraça e te faz amável, manso, gentil, benigno, misericordioso.